Bora fazer uma tier list comparando alguns meio-campistas, né, e trios, pessoal de meio-campo que jogou junto e foi campeão da Champions League em diversas épocas diferentes, né? Então a gente separou aqui meio-campos de Barcelona e Real Madrid, que foram campeões aí, do Chelsea, do Manchester United e uma pá de outros causos. Eu vou começar pela ordem que está aqui, né? O meio-campo de 2021 do Chelsea, que tinha ali Jorginho, Kanté, acho que eram os principais, e Kovacic também jogava, mas o Kovacic não jogou, o Kovacic ele ficou no banco na final, né? Creio que ele ficou no banco na Tem um final. outro que também pode ser considerado é o Mason Mount, né? Mason Que é Mount, né? Exatamente. meio atacante, mas não deixa de fazer parte do meio campo. Aham, então desses caras aí, se tu for colocar na perspectiva histórica, assim, comparando com os outros aqui, né? Tu acha que eles ficam como lendários, no máximo três, épicos, grandes ou bons. É porque assim, cara, primeiro tem que explicar pra galera que Diga. aqui a gente tá fazendo uma comparação dentro desse cenário que só tem meio campista brabo aqui. Porque são meio campos, os últimos 12 meio campos campeões da Champions. Então não tem meio campo ruim aqui. É por isso que não tem uma categoria ruim ali, né? Dentro dessa categoria, levando em consideração todos a nossa população, né? A nossa amostra, eu acho que esse meio campo fica na categoria bons. Acho que fica um pouquinho mais abaixo ali. Porque assim, o Kanté, excelente jogador com toda certeza. O Jorginho nem tanto, né? Tava numa fase muito boa naquela época. Melhor jogador da Europa naquela temporada, da UEFA. Nossa, mas isso aí é um absurdo dos grandes, né? Mas muito, assim, 20 vezes mais absurdo do que o Modric ter ganhado, tá? O Kovacic é bem bom jogador, mesmo o Mount muito bom, tava numa fase excepcional Pô, eu gosto naquela muito do época, mas Kovacic. de maneira geral acho que é um meio campo bom, dentro dessa amostragem aqui. Tá, e o próximo que a gente tem ali então é de 2019, o meio-campo do Liverpool, que foi campeão da Champions pra cima do Tottenham, né? Que geralmente jogava o que? Era Henderson, Fabinho e o Wijnaldum, né? Acho que era mais ou menos isso aí. O Wijnaldum, um cara que fez gols muito importantes, Henderson capitão, Fabinho na volância. Como é que tu encaixaria eles? Do Liverpool eu também coloco na categoria bons, acho que pelo mesmo motivo. Todos os jogadores são bons, né? Acho que não tem nenhum jogador super excepcional ali. Por exemplo, o Fabinho talvez seja o melhor dos três, né? Tava vivendo uma fase excepcional naquela época, o Henderson tava vivendo uma fase muito boa, todos eles muito bons. Mas acho que são os tipos de jogadores que, pela qualidade deles, eles dependem muito mais do sistema do Klopp. Tanto que o Wijnaldum jogou porra nenhuma no PSG, hoje em dia tá na Roma. O Henderson e o Fabinho acabaram caindo de nível depois e a gente nunca vai nem saber como é que eles seriam jogando em outra equipe, talvez. Então, acho que por esses motivos, acho que eles ficam numa categoria um pouquinho abaixo. Tá, e o próximo aqui é o Bayern de Munique 2020, campeão pra cima do PSG, que tinha ali nos seus rankings ali, né, nas suas fileiras, jogadores como o Thiago Alcântara, que se destacou muito, né, naquela época. Tinha o Goretzka, o Kimmich, eu tava vendo aqui, né, porque a minha memória não é tão boa, então tem que me apoiar aqui no material. O Kimmich começou a final como lateral direito, né? Ele jogou como lateral direito. Não, ele jogou o Super Agosto, né? Aquele que teve os jogos únicos. Ele jogou todo como lateral direito. Porque o Pavard, que era o lateral direito, ele se machucou. Então o Kimmich nessa Champions ele joga metade como meio-campista e metade como lateral direito. Aí na parte do Super Agosto, o meio-campo é Goretzka, Thiago Thiago Miller, né? Alcântara e Thomas Müller. Inclusive o Thiago Alcântara faz um Super Agosto Fenomenal. bizarro de bom. Acho que em épicos, cara. Porque, porra, Épicos. é um meio-campo muitíssimo bom. Pra mim, o Thiago Alcântara é craque. Tem problemas físicos, com toda certeza, mas pra mim é craque. Considerando o Kimmich também como parte desse meio-campo, já que ele era um dos jogadores da função, eleva ainda mais o nível. O Goretzka tava. O Goretzka eu acho que é o mais fraquinho deles, mas também tava numa fase excepcional. E o Thomas Müller não precisa nem dizer, é um jogador histórico, um dos melhores jogadores da história da Champions, né? Em termos de conquistas, números, etc. Então, acho que dá pra colocar na categoria épicos. O Goretzka só entra no épico só pela aquela foto depois que ele ganha Champions e tá sem camisa levantando a taça assim. Que o bicho tá parecendo o incrível Hulk ali com a musculatura absurda. Né? Esse foi um cara que aproveitou bem a pandemia pra treinar. A academia, o bicho levantou peso lá que não foi pouca coisa. Aí a gente tem 2014 o meio-campo do Real Madrid, né? Que era um pouquinho diferente daquele meio-campo que fez história, né? Porque em 2014 a gente ainda tinha Di Maria, que inclusive eleito o melhor jogador da final. É 2014 que ele foi, né? Acho que é. Acho que é. Da Champions, Tem o Candira. quando o Real Madrid ganha do Atlético de Madrid por 4-1 na prorrogação. O Candira, o Modric, né? O Modric ali no meio-campo também. E como é que Modric. tu colocaria? O Modric que deu assistência pro gol do Sérgio Ramos na final. Ele que cobra o Cara, escanteio, esse né? meio-campo. Sim, esse meio-campo também é muito bom, tá? Mas eu vou levar em consideração assim. O Candira
muito bom jogo. Khedira, né? Antes que alguém comece a achar que a gente tá falando errado. Mas assim, o Khedira, excelente jogador. Não é um nível craque, mas muito bom. O melhor deles eu acho que é o Modric mesmo. O Xabi Alonso já não vivia o seu melhor, né? Já não era o... Esse já era um Xabi Alonso, um Xabi Alonso mais veterano. Acho que eu coloco no grandes esse aí, cara. Acho que eu não vou colocar no épicos, não. Mas é um meio campo muito bom. Como eu falei, todos os meio campos aí são bons. Eu tô querendo olhar a questão do Xabi Alonso aqui, ó. Ele foi titular praticamente a Champions inteira e na final estava suspenso contra o Atlético de Madrid. Eu tava tentando entender porque ele tava fora desse meio campo aqui. Mas realmente Xabi Alonso era... Pô, Xabi Alonso fogo brando era melhor do que a maior parte dos volantes que a gente tem aí no futebol mundial hoje, pô. Que isso. Com certeza. Ele no Bayern... Cara, quando o Xabi Alonso se aposenta no Bayern de Munique, ele ainda tava jogando muito bem. Por exemplo, ele provavelmente ainda poderia jogar em alto nível mais uns 2 anos, assim, facilmente. É porque ele quis parar antes, né? Tu colocou no grandes aqui, é isso? Nas Champions de 2009 e 2011 foram vencidas pelo famoso Barcelona do Pep Guardiola, marquinha de marca registrada. Né? O meio-campo era aquele clássico, né? Busquets, Iniesta e Xavi. Ó, minha modesta opinião, cada um sabe do que gosta mais, cada um sabe do que admira mais. Minha modesta opinião, meio-campo que mais me encantou na história, pra mim, é lendário sem problema nenhum. Era magia, pra mim aquilo ali era magia. Eu concordo. Pra mim também não tem muito debate aí, né? Xavi, Busquets, Iniesta, absurdo, uma sinergia ridícula que esses caras tinham, né? Parece que eles nasceram como gêmeos siameses, né? Parece que nasceram juntos. Um entendimento absurdo do jogo para fazer aquela equipe funcionar de maneira geral. O meu favorito dos três, com certeza, é o Iniesta, né? Para mim, principal, o melhor meio-campista desses últimos 15 anos, então concordo 100%. Por falar em Real Madrid, vamos agora falar do meio-campo histórico deles ali, né, cara? De Casemiro, Modric e Toni Kroos. Essa dupla que foi tricampeão da Champions consecutiva e depois voltou a vencer no ano de 2022, antes da saída do Casemiro. Eu acredito, tá? Que apesar de ter me encantado menos do que me encantou o meio-campo do Barcelona, eles fizeram por merecer o lugar deles na história, funcionaram muito bem juntos. Os três são craques nas suas funções, né? E acredito que quando a gente tiver um pouquinho mais de distanciamento histórico, o tamanho deles no futebol vai começar a ficar um pouquinho mais claro. Vai ficar um pouquinho mais... Eles vão ficar muito maiores do que a gente consegue ver hoje em dia. Daqui uns 3, 4, 5, 10 anos, né? Então, acredito que Casemiro, Kroos e Modric é uma trinca absolutamente lendária que terá o seu lugar aí entre as maiores que jogaram esse esporte, cara. Cara, não dá. É uma combinação perfeita, né? Igual o queijo com goiabada. É igual o hambúrguer do Trilegal com o molho do Trilegal. O que é Trilegal, cara? É um hambúrguer que tem aqui na minha cidade. Igual segunda-feira com o Eurocast. Segunda-feira com o Eurocast. Eu acho que o dos que já Iniesta é melhor, mas tem que levar em consideração também que eles são espanhóis, os três. Então, eles jogavam juntos tanto pelo clube quanto pela seleção, o que aumentava ainda mais o entrosamento dos caras. Os caras estavam sempre juntos. E todos eles são da base do Barcelona, o que é mais, assim, tá ligado? Os caras praticamente são da mesma família, sabe? E mesmo assim, com o Casemiro sendo brasileiro, o Kroos alemão e o Modric croata, os caras se entendiam de maneira absurda em campo. Tem jeito, é lendário. E agora a gente vai falar então do Barcelona de 2006, quando eles ganham aquela final pra cima do Arsenal, de virada 2-1. E o meio-campo deles tinha ali, de principal destaque que a gente lembra hoje em dia, assim, com carinho, obviamente, tá Ronaldinho e Deco, né? Mas também tinha... O Xavi. O Xavi, acho que ele ainda era banco ou entrava de vez em quando, né? Ele não era titular absoluto dessa equipe. Não, absoluto não sei, mas ele era titular. Jogava bastante. Tenho minhas dúvidas aí, mas de qualquer maneira tinha também o Edmilson. Tinha o Van Bommel. Que era volante mais marcação, e o Van Bommel, que era um famoso carniceiro, né? Também tinha qualidade um pouquinho assim no jogo, mas o Van Bommel era do famoso ou passa o jogador ou passa a bola, né? Como é que tu considera esses caras aí, então? É difícil, cara. Acho que, cara, agora começa a dar uma complicada, né? Porque, nossa... Só reforçando aqui a parada do Xavi, nós dois estávamos certos, tá? Você falou que ele era titular, e ele era, só que ele teve uma lesão seríssima e ficou fora de grande parte da temporada. Quando voltou pra final, provavelmente não estava bem fisicamente, por isso ficou no banco. Então ele perdeu ali pelo menos uns 6 meses da temporada.
Eu acho que o Xavi, sei lá, a partir de 2004, ele já tinha se tornado titular do Barcelona com raiva dali. Ainda não era a melhor versão do Xavi, né? Vale pontuar. O Xavi é aquele jogador que foi melhorando conforme foi envelhecendo. Levando em consideração o Xavi, né? Com certeza, é um meio-campo assim com 3 jogadores absurdos, né, cara? Xavi, Deco e Ronaldinho Gaúcho. Nossa senhora, cara. Acho que dá. Putz, é difícil. Vai ter uns caras aí que a gente vai ter que ir deixando no épicos pra depois decidir, já que o lendário só pode 3. Uhum. Então acho que por enquanto isso aí a gente deixa no épicos, aí lá pro final a gente meio que escolhe quem vai ser o terceiro que vai entrar ali. Beleza. Em 2012 a gente teve um vitorioso na Champions League, que foi o Chelsea, que era completamente underdog e acabou aí com um técnico interino avançando e vencendo a primeira Champions da sua vida, com um time ali que tinha como principal peça no meio campo Frank Lampard, né? Também jogava o Juan Mata, que teve ótimos momentos pelo Chelsea, e o Obi Mikel, né? O Mikel, o volantão nigeriano, era bom também na sua posição. Quem mais? Era isso, né? Ramires, falou do Ramires? Ah, o Ramires, que faz aquele golaço contra o Barcelona, inclusive. Essa já não era a melhor versão do Lampard, né? O Lampard já tava um pouquinho mais velho. Acho que esse meio-campo dá pra deixar E no tinha grandes. o Essian também. Acho que é um meio-campo melhor que o de 2021, especialmente por causa do Lampard, né? Que se pá, o melhor jogador da história do Chelsea. Acho que dá pra deixar no grandes. Então, beleza. 2008, a gente tem um time do Manchester United que venceu aquela Champions justamente pra cima do Chelsea e com uma equipe que, no final das contas, poderia ter sido tricampeã em 4 anos. Só que eles foram de 3 finais, 2 eles enfrentaram o famoso Barcelona do Pep Guardiola e eles caíram nas 2. Mas foram 3 finais em 4 anos aí nas mãos do Alex Ferguson, o melhor momento internacional daquela equipe, né? E o United Era o azar. o United tinha alguns jogadores como o Scholes, craque da posição, o Carrick, que é um jogador que se fala muito pouco, tá? Mas ele era muitíssimo importante, inclusive jogador de confiança. Ele é o Busquets dos pobres. Quase algo do tipo. Ele era um cara de confiança do Sir Alex Ferguson, né? Por muito tempo. E vale lembrar que eles também tinham o Ryan Giggs, tá? Já não era tão novinho, mas craque da posição também. E quem, Yuri? O Anderson, pô. O Anderson. Show. O Anderson Show, exatamente. Esse meio campo aí também era muito brabo, cara. Acho que não era o melhor, não, acho não, com certeza não era o melhor meio campo que o Ferguson já teve, né? Acho que aquele ali entre 98 e 2003, que tinha o Beckham, era melhor ainda, né? Mas esse daí também era excepcional. Acho que, por enquanto, no Épicos também, né? Por enquanto acho no Épicos. Tá justo. Tá aí. Em 2013, nós tivemos mais uma vez o Bayern de Munique sendo campeão daquela Champions League, depois de ter batido na trave em 2012 contra o Chelsea, né? E eles tinham aí, além do Thomas Müller, que é a segunda vez que ele aparece nessa brincadeira, eles também tinham... Schweinsteigen. Exatamente. O amigo do Khedira, o Schweinsteigen. E o... Eles também tinham, Javi Martinez, né? Que depois até, se eu não tô enganado, virou zagueiro depois, né? Javi Martinez. Luiz Gustavo também tava, tá? Luiz Gustavo, inclusive, tô vendo aqui, ele jogou a final começando no banco. Será que dá pra considerar o Lan? Porque o Lan de vez em quando metia umas volâncias ali. Acho que é meio roubo. Acho que é meio roubo. Acho que dá pra deixar no Épicos. Mas isso aí é de certeza no Épicos. É isso tudo aí épico agora, não tem chance de pegar lendários, não. Praticamente, mas esse aí não tem chance não, acho que os outros ainda... Justifique sua resposta. Um debate. Porque Schweinsteigen, brabo pra cacete, um dos melhores meio-campistas alemães desse século, com toda certeza. Javi Martins era um volantaço ali, não era um volante tão técnico assim, mas cumpria o seu papel com excelência pra dar liberdade pros outros. E o Thomas Müller, cara, o Müller nessa época, ele era ainda melhor do que o Müller que a gente viu depois, porque nessa época, ele não só era muito inteligente, criava jogada, dava assistência, como ele fazia muito gol. Era um Müller muito goleador, muito mais do que esse Müller dos últimos 5, 6 anos. Então, pra mim, era a melhor versão do Thomas Müller, inclusive. Acho que tá justo no Épicos. Beleza, agora o penúltimo é o Milan de 2007, que de nomes, assim, relacionados à nostalgia, é o mais forte, né? Se liga, aquele Milan tinha Seedorf, Pirlo, Gattuso... E ainda tinha o Ambrosini, que é outro cara que se fala muito pouco, mas o que esse cara marcava no meio campo também era brincadeira. Era outro que, assim, ele te quebrava no meio, mas tu não deixava tu passar não, amigo. E tinha o Kaká também, né, que era um meio atacante. Obviamente, eu considerei o Kaká mais como atacante, mas se considerar como meia, aí fica mais lendário ainda. É absurdo. Esse aí, pra mim, é o mais, assim, na minha opinião, acho que é o que eu colocaria ali junto com os outros dois no Lendários. Porque
É muita qualidade nesse meio campo, pô, tá maluco. É muita qualidade. É só jogador graúdo na história do futebol, né? O Seedorf, pô, não tem nem o que dizer. O Kaká, o Gattuso, o Pirlo. Nossa, é muita técnica. Assim, você tem os carniceiros ali, ó, os carniçais da morte. E tem os caras que sabiam tratar danado, né? O Seedorf, o Pirlo e o Kaká. É um meio campo muitíssimo equilibrado e não à toa. Assim, a primeira nem tanto, porque o Kaká era muito jovem, né? Mas de maneira geral, esse Milan chegou em 3 finais de Champions, né? Esse Milan do Ancelotti, 2003, 2005 e 2007. Então, os caras muito grandes mesmo. E o último, então, é o Barcelona de 2015, né? Que é um Barcelona já que já tava mais em transição ali por causa das... O Xavi não tinha saído ainda, mas ele tinha adotado uma posição secundária no elenco. Ele virou um reserva, jogava de vez em quando, entrava em segundo tempo. Ele era muito importante ainda dentro do elenco, mas não era mais um cara titular. Então ele formou o meio-campo Busquets, Iniesta, que permaneceu, e o Rakitic, que tomou o lugar do Xavi, né? Como é que tu coloca esses E caras tomou aí? muito bem. O Rakitic, cara, ele teve uma missão duríssima de substituir um cara do tamanho do Xavi, da qualidade do Xavi, e logo na primeira temporada ele mandou bem demais. Esse meio Depois campo aí caiu muito, com... né? Ele saiu, a torcida do Barcelona já tava Sim, querendo tacar fogo nele, bicho. sim, nas últimas 2 temporadas ali foram realmente bem complicadas. Mas de maneira geral, né? O Barcelona, de maneira geral, acabou decaindo bastante. Mas o Rakitic, um excelente jogador, mostrou isso na Copa do Mundo 2018, com a Croácia também. Iniesta, assim, o Iniesta já não estava no seu melhor, mas ainda estava muitíssimo bem. O mata-mata de Champions que o Iniesta faz é um bagulho ridículo. Ridículo que o Iniesta joga naquele mata-mata de Champions 2015. E o Busquets, se pá, cara, esse Busquets aí, ó, 15, 16, 17, se pá, era o auge dele. Porque claro que a primeira versão com Xavi e com Iniesta era mais vitoriosa e tal. Mas ele nessa época, 15, 16, 17, ele ainda estava muito bem fisicamente para fazer tudo que ele faz. Ele estava no auge técnico e ele estava também muito experiente, muito mais experiente do que aquele Busquets do Guardiola. Porque o Busquets do Guardiola já era um monstro de jogador, mas ele ainda era muito jovem. Vale dizer que o Busquets é muito mais jovem do que os outros caras ali, o Iniesta e o Xavi, né? O Busquets se torna profissional em 2008. Nessa época aí, o Iniesta já estava no profissional há 4 anos e o Xavi há quase 10. Por isso, acho que nessa época ele estava na melhor fase dele. Eu acho que isso aí, com certeza, fica no Épicos, né? Não tem muito o que discutir, não. Então tá. E a gente ficou devendo também o de 2010, meio campo da Inter, é isso? Então, o editor que nesse momento tá aí editando o vídeo vai ter que colocar ali um quadradinho para fazer juiz. O meio campo de 2010 da Inter que tinha o Cambiasso, o Sneijder e o Stankovic, né? Se eu não estou enganado. O Zanetti também Três jogava meio excelentes. campo, né? O Zanetti também quebrava uma anzinha de vez em quando, mas eu acho que, de maneira geral, aqueles três ali eram os mais consolidados. Acho que esse da Inter fica. Putz, Sneijder jogou pra cacete naquela época, o Cambiasso tava numa fase Vale lembrar que essa absurda. aí é aquela época que dizem que roubaram a bola de ouro do Snyder, né? Tem essa pira aí, era dessa época aí que a Inter foi tríplice coroa com o Snyder deitando, né? É uma pira danada, mas o Sneijder de fato jogou muito naquela campanha da Tríplice Coroa da Inter. Eu tava É vendo aqui, danado, ó, tava cara. vendo aqui só pra gente não falar besteira, né? O Zanetti naquela campanha, ao que parece, jogou mais como meio-campista na fase de grupos e mais como lateral esquerdo no mata-mata. Ele já tava mais velho naquela época, um Mas jogador muito começou como experiente, meio-campista na quebrava final, muito diz galho. aqui no relatório, eu não lembrava. Aham. É muito ali entre o Épicos e o Grandes, cara. Acho que dá pra colocar no Épicos, né, cara? Pô, aquela Inter, Tá em cima do só muro por pra ter. caralho hoje, hein? Depois do Pô, tô começo ele foi muito, botando cara. tudo em épico, cara. É isso que é foda, porque, pô, é só meio campo brabo, cara. Eu sempre falo, pra você ganhar a Champions, você tem que começar pelo meio campo. Assim, não é normal você ganhar a Champions com os meio campo bonzinho ali, que nem o Chelsea e o Liverpool conseguiram. Na maioria das vezes, os caras que ganham a Champions é sempre com meio campistas absurdos na equipe, né? Inclusive, por exemplo, nessa Champions aqui. Essa Champions aqui é a Champions que todo mundo tá dizendo. Essa é a Champions do City. Essa aqui é a Champions do City. Se o City ganhar, eles vão ter ganhado com Rodri, Gundogan e De Bruyne, que também é um meio campo graudíssimo. Acho que a Inter tá no Épicos, né, cara? Só pro pessoal não pegar no meu pé. Então a gente ficou assim, né? Com os lendários sendo Barça 2009 e 11, Real Madrid do trio Modric, Kroos e Casemiro 2016, 17, 18 e 22 e o Milan do Kaká 2007. Tá bom, né?